1 Coríntios, capítulo 7. Agora, quanto àquelas perguntas que vocês fizeram na última carta, minha resposta é que, se não se casarem, é bom. Geralmente, porém, é melhor ser casado. Todo homem tendo sua própria esposa e cada mulher tendo seu próprio marido, porque de outra forma, vocês poderiam cair em pecado. O homem deve dar à sua esposa tudo quanto é do direito dela como mulher casada, e a esposa deve fazer o mesmo com seu marido. Pois uma moça que se casa não tem mais todo o direito sobre seu próprio corpo, porque o marido tem também seus direitos sobre ele. E do mesmo modo, o marido não tem mais todo o direito sobre o próprio corpo, pois ele pertence também à sua esposa. Portanto, não recusem tais direitos um ao outro. A única exceção a essa regra seria acordo entre marido e mulher para se absterem dos direitos do casamento por tempo limitado, a fim de que possam dedicar-se mais completamente à oração. Depois disso, eles devem unir-se novamente, para que Satanás não possa tentá-los por causa da sua falta de autocontrole. Não estou dizendo que vocês precisam se casar, mas é certo que poderão, se assim o quiserem. Eu gostaria que todos pudessem ficar sem casar, tal como eu. Mas não somos todos iguais. Deus dá a alguns o dom de um marido ou uma esposa, e a outros o de poderem ficar felizes como solteiros. Assim, digo àqueles que não são casados e às viúvas, é melhor que fiquem sem casar, se puderem, tal como eu. Entretanto, se não puderem controlar-se, sigam adiante e casem-se. É melhor casar-se do que arder em desejo. Agora, para aqueles que são casados, eu tenho uma ordem, não uma sugestão apenas. E não é uma ordem minha, pois isto é o que o próprio Senhor disse. A esposa não deve abandonar o marido. Entretanto, se ela está separada dele, que permaneça só, ou então volte para ele novamente. E o marido não deve divorciar-se da esposa. Aqui eu gostaria de acrescentar algumas sugestões minhas. Estas não são ordens diretas do Senhor, mas me parecem certas. Se um cristão tiver uma esposa que não seja cristã, e ela quiser ficar com ele, assim mesmo, ele não deve deixá-la nem divorciar-se dela. E se uma mulher cristã tiver um marido que não seja cristão, caso ele queira que ela permaneça com ele, ela não deve deixá-lo. Porque talvez um marido que não seja cristão poderá vir a sê-lo com a ajuda da esposa cristã. E a esposa que não seja cristã poderá vir a sê-lo com a ajuda do marido cristão. Do contrário, se a família se separar, os filhos talvez nunca venham a conhecer o Senhor, ao passo que uma família unida poderá, nos planos de Deus, dar como resultado a salvação dos filhos. No entanto, se o marido ou a esposa que não for cristão estiver ansioso para ir embora, é permitido. Em tais casos, o marido ou a esposa cristã não deve insistir que o outro fique, pois Deus quer que seus filhos vivam em paz e harmonia. Porque de mais a mais não há certeza para vocês, esposas, que seus maridos se converterão se ficarem, e o mesmo pode ser dito a vocês, maridos, com relação às suas esposas. Mas, ao decidir tais assuntos, tenho certeza de que vocês estão vivendo como Deus planejou, casando-se ou não se casando, de acordo com a direção e a ajuda divina, e aceitando qualquer situação em que Deus os colocar. Este é o meu critério para todas as igrejas. Por exemplo, um homem que já passou pelo rito judaico da circuncisão antes de se tornar cristão, não deve se preocupar com isso. E se não foi circuncidado, não deve fazê-lo agora, porque não faz diferença alguma se o cristão passou por essa cerimônia ou não. Entretanto, faz muita diferença se ele está agradando a Deus e guardando os mandamentos de Deus. Isso é que é importante. De modo geral, uma pessoa deve continuar no trabalho que estava fazendo quando Deus chamou. Você é escravo? Não deixe que isso o atormente, mas naturalmente, se lhe vier a oportunidade de ficar livre, aproveite-a. Se o Senhor o está chamando e você é escravo, lembre-se que Cristo o libertou do terrível poder do pecado. E se ele chamou e você é livre, lembre-se que agora você é escravo de Cristo. Vocês foram comprados e o seu preço foi pago por Cristo, portanto vocês pertencem a Ele.
Libertem-se agora de todas essas vaidades e temores terrenos. Portanto, queridos irmãos, em qualquer situação em que alguém estiver quando se torna cristão, que fique onde está, pois agora o Senhor está ali para ajudá-lo. Agora procurarei responder a outra pergunta de vocês. E as moças que ainda nunca se casaram? Devem permitir-lhes que se casem? Não tem um mandamento especial para elas, da parte do Senhor. Entretanto, em sua bondade, o Senhor me deu sabedoria na qual se pode confiar, e eu terei prazer em dizer-lhe o que penso. Eis o problema. Nós, os cristãos, estamos enfrentando grandes perigos nesse momento para as nossas vidas. Em tempos como estes, eu penso que é melhor para uma pessoa é continuar solteira. Naturalmente, se você já estiver casado, não se separe só por esta razão. Mas se você não estiver, não se apresse em fazê-lo nessa época. Entretanto, se vocês, os homens, decidirem se casar agora, está bem. E se uma moça casar-se agora, não é pecado. Contudo, o casamento trará outros problemas que eu gostaria que vocês não precisassem enfrentar justamente agora. A coisa importante é lembrar que o tempo que ainda nos resta é muito curto, bem como as nossas oportunidades para fazer a obra do Senhor. Por esta razão, aqueles que têm esposa devem ficar para o Senhor tão livres quanto possível. A felicidade, a tristeza ou a riqueza não devem impedir ninguém de fazer a obra de Deus. Os que estiverem em contato frequente com as coisas empolgantes que o mundo oferece devem usar bem suas oportunidades sem deter-se para se deleitarem com essas coisas, porque o mundo, em sua forma atual, bem depressa se acabará. Em tudo quanto vocês fizerem, eu quero que estejam livres de preocupações. Um homem solteiro pode despender seu tempo realizando a obra de Deus e pensando no modo de como agradá-lo. Mas um homem casado não pode fazer isso tão bem. Ele precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar a esposa. Seus interesses estão divididos. O mesmo acontece com uma jovem que se casa. Ela enfrenta o mesmo problema. Uma jovem não casada está ansiosa por agradar ao Senhor em tudo quanto ela faz. Uma mulher casada, porém, precisa considerar outras coisas, tais como o cuidado da casa ou do que é que o marido gosta ou não gosta. Digo-lhes isso para ajudá-los e não para impedi-los de casar. Quero que façam tudo quanto venham ajudá-los a melhor servir ao Senhor, tendo o mínimo possível de outras coisas para lhes distrair a atenção dele. No entanto, se alguém sentir que deve casar-se porque tem dificuldade em controlar seus desejos, está certo, não é pecado que se case. Mas se um homem tem força de vontade para não casar-se e decidir que ele não precisa fazê-lo e não o fará, tomou uma sábia decisão. Portanto, a pessoa que se casa faz bem, e a que não se casa faz melhor ainda. A esposa é parte do marido enquanto este viver. Se o esposo morrer, ela então poderá casar-se novamente, mas somente se casar com um cristão. Mas, na minha opinião, ela será mais feliz se não se casar de novo. E eu penso que estou dando a vocês um conselho da parte do Espírito de Deus quando digo isso.